Perfeito, Leandro. Continua aqui com a gente volta a conversar mais, porque eu vou continuar falando sobre essa situação, né? Esse posicionamento do Brasil e do novo governo brasileiro, principalmente, no cenário global. Mas agora é hora de entrevista aqui no Live CNN. A gente vai conversar com o diplomata Roberto Abdenur. Ele é ex-embaixador do Brasil em Washington. Primeiro, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, embaixador. Muito obrigado. Obrigada, a gente agradece. Eu já vou pegar o gancho do que vinha trazendo aqui pra gente o Leandro Rezende. Como é que o senhor vê essa indicação da ex-presidente Dilma Rousseff para a presidência do Banco do BRICS? Eu considero um fato muito positivo. O governo Bolsonaro, que colocou o Brasil numa situação de pare internacional, não tinha voz, não tinha peso, por vezes nem participou de reuniões do BRICS. E o presidente Lula valoriza muito os BRICS, o que é uma coisa positiva para os interesses do Brasil. Por que tão positiva, embaixador? Como é que o senhor vê essa possibilidade do BRICS com a presidência de uma ex-presidente brasileira? Em que isso pode nos auxiliar na relação com esses outros países? O Brasil precisa fortemente de financiamento externo, sobretudo para projetos de infraestrutura do Banco dos BRICS, mas também do Banco Mundial, do Banco Interamericano, de investidores privados, estrangeiros e brasileiros, de modo que a assunção da presidência do Banco dos BRICS por uma brasileira tende a, de alguma maneira, favorecer uma ampliação de fluxos em direção ao Brasil. Embaixador, então eu vou começar agora a falar sobre essa visita do presidente Lula a Washington, uma realidade que o senhor conhece bem, né? Esteve lá nos representando durante tanto tempo. O presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à CNN Internacional. Ele foi, inclusive, perguntado sobre a situação na guerra da Ucrânia e reiterou que o Brasil deseja a paz. Aliás, como tem sido a nossa manifestação em qualquer tipo de conflito. Mas ele relutou em adotar um tom mais crítico, como também tem sido a postura desde que ele era candidato. Como é que essa postura é vista para o senhor, entre seus colegas e no mundo inteiro? Olha, é uma situação muito curiosa, porque o Biden conseguiu introduzir no comunicado conjunto da visita uma condenação muito forte do ataque da Rússia à Ucrânia. A linguagem diz que os dois presidentes, ele e o Lula, lamentaram a violação pela Rússia da integridade territorial da Ucrânia, a anexação de parte de seus territórios, numa clara violação do direito internacional. Então, há uma certa dissociação, uma certa diferença entre o que está escrito, digamos, na pedra, no comunicado conjunto, que vale muito, e, de outro lado, as declarações meio vagas, ambíguas do Lula, que chegam a ser quase lenientes com a Rússia. O Lula seguramente quer preservar muito a relação com a Rússia de Putin por causa dos BRICS, que o Brasil, com razão, valoriza. Mas é possível criticar criticar a Rússia pela Ucrânia e preservar a relação com a Rússia como uma relação de Estado. Vejam bem, o ataque da Rússia à Ucrânia constitui uma violação gravíssima dos mais fundamentais princípios da comunidade internacional, da Carta da ONU, da Constituição brasileira: o respeito à integridade territorial e soberania dos Estados, o não uso ou ameaça do uso da força. E o terceiro item é a solução pacífica de controvérsias. É muito fácil falar de paz, mas numa situação em que dois países estão envolvidos numa guerra que parece não ter fim, é quase que impossível alguém conseguir impor a paz de fora para dentro. Essa crise só vai terminar com uma solução, por assim dizer, entre aspas, militar, seja com uma vitória acachapante da Rússia, a tomada completa da Ucrânia, ou pelo menos uma rendição da Ucrânia, ou, ao contrário, uma vitória parcial da Ucrânia, recuperando os territórios do Donbas e deixando a situação da Crimeia, entre aspas. Por quê? Porque a Crimeia, historicamente, pertenceu à Rússia, desde antes da União Soviética.
Então, muitos analistas acham ser possível que a Ucrânia recupere os territórios atualmente ocupados e anexados, mas se deixe a situação da Crimeia para depois. Resta ver, mas infelizmente a perspectiva é de que a guerra continue ainda por muito tempo e a Rússia está destruindo gradativamente a Ucrânia, quer transformá-la, em último caso, num Estado falido, se não anexá-la completamente, o que é muito ruim e muito ruim para o Brasil. E, infelizmente, nesse caso, o presidente Lula, de certo modo, se distancia desses princípios fundamentais da nossa política externa. Mas, rapidamente, professor, o senhor acha que caberia uma condenação mais veemente do presidente Lula sem afetar a diplomacia? Sim, claro que sim. Na diplomacia é possível você votar na ONU ou se pronunciar em certos casos criticamente a um país e, no entanto, manter o relacionamento com esse país. Isso aconteceu muitas vezes. Por exemplo, o presidente Lula foi, com razão, duramente crítico da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Eu fui o embaixador do Lula durante o governo George W. Bush e vi como ele se deu bem com o Bush, apesar das diferenças políticas e ideológicas e apesar das críticas fortes do Lula a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Então, em suma, é possível você criticar até duramente uma ação de um país e, paralelamente, preservar a relação e o diálogo com esse país. De modo que eu não veria contradição entre uma crítica mais forte ao ataque da Rússia à Ucrânia e a manutenção do diálogo com a Rússia no contexto dos BRICS ou mesmo bilateralmente. Vou aproveitar mais desse seu conhecimento, tanto do território americano. O presidente Lula escolheu justamente os Estados Unidos para sua segunda visita oficial, né, já empossado. Que relevância isso tem? Como é que o senhor viu toda essa conversa dele com o presidente Joe Biden? Eles que estão em momentos diferentes, né? Lula está começando o seu governo, Biden já vai chegando à sua metade final de governo lá nos Estados Unidos, mas as democracias passam por um momento bem semelhante, né? Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho das nossas relações por lá e o que essa conversa trouxe de positivo, de negativo. Essa conversa foi extremamente oportuna porque foram abordados dois temas fundamentais. De um lado, mudança climática, de outro lado, democracia. O interessante, o inusitado, é que, no caso da democracia, os dois presidentes não estavam defendendo a democracia em terceiros países, mas sim defendendo a democracia em seus próprios países, porque, infelizmente, ela continua ameaçada nos Estados Unidos, a mais antiga e aparentemente sólida democracia, e no Brasil, de modo que os resultados foram muito positivos. Eu queria chamar a atenção para um resultado muito positivo em favor do Lula, que foi a inclusão no comunicado final de uma frase em favor da ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para torná-lo mais representativo e eficiente. Essa é uma causa histórica do Brasil e é muito importante que os Estados Unidos se tenham pronunciado a favor disso. Mas, infelizmente, eu sou cético quanto à viabilidade disso a curto e médio prazo, porque os Estados Unidos podem contemplar essa hipótese, talvez a França e o Reino Unido também, mas a Rússia e a China serão muito duros. A Rússia não aceitará nada que, de alguma maneira, restringe a capacidade irrestrita dela de usar o veto, coisa que ela usou para bloquear um projeto de resolução condenatório do ataque à Ucrânia. E, de outro lado, a China, onde eu também fui embaixador, não aceitará de modo algum a inclusão no Conselho de Segurança de outros dois pretendentes à condição de membros permanentes, que são o Japão e a Índia, países com os quais a China tem uma relação muito difícil, muito tensa, muito complicada. Nós conversamos com o Roberto Abdennour, ele é ex-embaixador do Brasil em Washington e já deixo o convite para o senhor retornar aqui na próxima visita do presidente Lula, que vai ser justamente à China. Professor, sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, a gente que agradece.